Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar. A gente vai seguir aqui a nossa exploração das Chaves da Torre, RPG nacional da editora Caleidoscópio, que a gente está explorando aqui capítulo a capítulo, separando tudo que foi importante para vocês terem uma ideia geral de como é que funciona o jogo e o cenário, beleza? Quem está chegando agora, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva das Chaves da Torre, para você acompanhar todos os vídeos com calma e depois seguir viagem junto com a gente. Então, se você não quiser perder mais nenhum vídeo, se inscreve logo aí no canal e ativa o sininho, porque a exploração começa agora. Então vamos lá, pessoal. Quem está ligado no movimento, quem está acompanhando os vídeos, sabe que hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? O nosso tema vai ser as regras das Chaves da Torre. A gente vai falar que o nosso primeiro contato, na verdade, com o tal sistema mosaico. Claro, a gente vai ter momentos propícios em vídeos futuros para explorar o sistema em detalhes, tem um capítulo do livro dedicado só para isso, né? Para explicar o funcionamento de todas as regras e tal. Mas aqui é para a gente ter aquele primeiro contato e entender mais ou menos como é que funciona o tal do sistema mosaico. Na apresentação inicial que o livro faz aqui, é dito que esse sistema ele tem a proposta de ser um conjunto de regras intuitivas, né? Ferramentas para auxiliar a narrativa. Ele não é um código escrito na pedra e tudo mais, com um conjunto sólido de regras imutáveis. Não, a ideia é justamente essa, que ele possa ser ajustado e que ele seja uma ferramenta auxiliar na narrativa e na tal narrativa colaborativa que a gente comentou um pouquinho também no vídeo passado. E como é que funciona isso? O primeiro contato que a gente vai ter é uma apresentação de microsistemas, ou seja, da maneira como eu entendi, pequenas mecânicas que, claro, todas fazem parte de um conjunto maior, que é o sistema mosaico, mas para fins didáticos aqui, para a gente começar a entender como é que funciona, o livro apresenta aqui nesse esquema de microsistemas. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso agora. Bom, o primeiro microsistema que o livro vai apresentar aqui é, olha só, o sistema de chaves. E como é que funciona isso? O que é esse sistema de chaves? Esse sistema ele é baseado num dos baralhos, né? Quem assistiu o nosso vídeo de unboxing, eu mostrei lá o conteúdo extra, né? Tem 2 baralhos, tem alguns dados. A gente vai comentar um pouquinho sobre todos esses elementos nesse vídeo aqui, então fica ligado. Mas vamos lá, o sistema de chaves ele é baseado em um desses baralhos que eu mostrei lá no unboxing, tá? É um baralho com 22 cartas inspiradas aí nos arcanos do tarô e cada uma das cartas com 6 palavras-chave. Então deixa eu mostrar aqui uma primeiro em detalhe para vocês, olha só. Pode perceber que tem a numeração aqui, né? As cartas todas são ilustradas, né? com ilustrações tiradas do livro, muito bonitas, eu nunca vou cansar de falar isso. E as 6 palavras-chave aqui. Então, olha só, tem várias, olha, deixa eu mostrar algumas aqui. Várias cartas, né? 22 cartas, cada uma com a sua numeração e as suas palavras-chave aqui embaixo, tá? Agora, como é que isso vai se integrar no sistema? Pelas informações iniciais que ele coloca aqui pra gente, é justamente através destas cartas aqui que os protagonistas, que os jogadores vão conseguir, melhor dizendo, assumir momentaneamente o papel do narrador. E aí introduzir algum elemento específico, algum tema específico na história, muito provavelmente, né, um desses aqui, tá? Mas a gente vai explorar o sistema, como eu falei, em um vídeo futuro. Aqui é só pra gente ter a primeira noção. O segundo microsistema que o livro traz é o sistema de conflitos, olha só. Aqui no sistema de conflitos já é um pouco mais familiar para a gente, porque vai envolver o uso de dados. Então esse sistema de conflito vai envolver aí aquela questão das resistências, das dificuldades contra os protagonistas e tal, e como eu falei, vai utilizar dados, mas olha, são dados, peraí, deixa eu tentar mostrar melhor aqui, são dados diferentes, tá? Eles não têm números, eles têm só esses símbolos, a gente vai comentar um pouquinho também sobre eles, tá? E tem cores diferentes. Tudo isso vai influenciar aqui nas nossas jogadas, beleza? Mas só guarda essa informação. O sistema de conflitos vai usar aí os dados. E por fim, o terceiro microsistema que ele apresenta aqui nesse primeiro momento é o sistema de corrupção. Esse sistema aqui também vai ser usado quando a questão envolver conflitos, mas pelo que o livro dá a entender aqui, conflitos que tenham relação com as capacidades fantásticas dos personagens, ou seja, magia. E como o livro coloca aqui também, degeneração a partir de sacrifícios que os personagens façam. Geralmente, quando a gente tem um jogo, um sistema, um cenário que envolve magia, via de regra, essa magia tem algum preço, né? Em alguns sistemas, esse preço é mais pesado, é mais difícil de você fazer magia. Outros não, as limitações são de outra natureza. Enfim, a gente ainda vai descobrir qual é a pegada aqui das Chaves da Torre, mas já sabemos que existe a possibilidade da tal degeneração, ou seja, algum preço se paga pelas questões mágicas aqui no jogo. Então, para a gente ir começando a organizar as ideias, o que o livro traz aqui também? Regra geral, como é que funciona? Questões envolvendo narrativa,
vão ser resolvidas, solucionadas, auxiliadas com as cartas. E questões envolvendo mecânicas de jogo geralmente vão utilizar os dados. Essa é a primeira regra geral que o livro traz aqui pra gente. E só pra gente dar uma olhadinha, uma revisada final, a gente tem, como eu falei aqui, o baralho das chaves, né, que são 22 cartas inspiradas no tarô, mas a gente tem também aqui um outro baralho, um baralho de temas, olha só, que vai trazer aqui algumas informações. Eu acredito, tá? Não tá claro para mim ainda, mas eu acredito que essas cartas trabalhem em conjunto aqui, tá? Porque no início, eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, no início você começa com uma carta de cada. Então eu acredito que elas sejam utilizadas em conjunto, mas não vamos nos adiantar aqui, né? Vamos esperar as explicações do livro, mas tem um detalhe interessante que eu queria ler um trechinho aqui, pra gente já começar a entender um pouquinho como é que funciona o uso dessas cartas. Então olha só, deixa eu ler aqui. Durante uma cena, um jogador poderá revelar uma carta de tema, tá? Que são essas aqui, tá? Baralho de temas, para dominar a narrativa e desenvolver a descrição feita pelo narrador sobre algum assunto relacionado àquele tema apresentado. Entretanto, estará limitado a descrever os elementos da história a partir de palavras-chave determinadas pelas cartas de chave escolhidas por todos os jogadores. Tá? Ou seja, de alguma forma elas trabalham aí em conjunto, essas cartas, mas a gente vai descobrir isso melhor quando chegarmos no capítulo apropriado. Bom, se a gente falou um pouquinho das cartas, vamos falar também um pouquinho dos dados, tá? O livro vai dar um primeiro vislumbre, né, de como os conflitos são resolvidos com o uso dos dados. Então, passada bem geral aqui para a gente começar a se acostumar com a história, como é que funciona. Os dados, como eu mostrei ainda agora, cada um tem uma cor diferente e tem símbolos diferentes, tá? E eles vão estar associados, pelo que eu entendi até agora, a um tipo específico de teste. Então, por exemplo, os dados vermelhos são os dados de poder e eles têm esse símbolo aqui do quadrado, tá? São dois lados que tem símbolo e os outros não tem nada, tá? Os outros lados não tem nada. Esses dados de poder, os vermelhos, eles vão estar ligados a testes que envolvam força e precisão. O próximo tipo de dado que a gente vai ter são os amarelos, olha, que vão ter os triângulos aqui. Os dados amarelos vão envolver testes de velocidade e duração, né? Talvez a duração de um poder, a duração de algum efeito, enfim, vamos lá. Em seguida a gente vai ter os azuis, tá? Que são para testes envolvendo o tamanho, né? Escala, a amplitude das coisas. E por último, teremos os dados pretos, que vão ter a figura do losango aqui, tá? Esses dados pretos, eles vão representar a dificuldade, ou seja, os elementos desfavoráveis aos protagonistas que estão envolvidos ali na cena. Então, aqui inicialmente, o livro traz um pequeno exemplo de testes usando esses dados, que eu acho que é interessante ler aqui para vocês mais esse trechinho, para a gente começar a entender direitinho como é que funciona. Então, olha lá. Exemplos. Desferir um golpe impactante em um adversário. Poder. Eu usaria o dado vermelho. E aqui no livro ele traz até um aspecto mais lúdico, né? Enfim, didático. Ele coloca aqui os textos nas cores dos dados, né? Então, olha só, se eu tiver que correr contra o tempo para alcançar a saída, eu vou usar um dado amarelo, porque é uma ação que envolve aí, de alguma maneira o tempo. E o exemplo dos dados azuis é escalar um amplo arranha-céu de dezenas de andares. Ou seja, o tamanho do arranha-céu que eu preciso escalar é o fator essencial, talvez, mais importante desse teste. Por isso eu vou usar os dados azuis. Eu ainda não sei se eles são usados separadamente ou se eu posso misturar todos os dados ali numa jogada só, de acordo com o tipo de ação. Vamos descobrir isso conforme nos aprofundarmos mais no sistema. Mas por enquanto, guarda aí essas informações de que cada dado de cada cor está relacionado a um tipo de teste e os dados pretos vão representar ali os infortúnios, as dificuldades contra os personagens. Ah, olha só, vou ler mais um trechinho aqui só para ajustar a informação, porque eu já ia passar batido nisso. Olha lá. De acordo com as suas competências, além de equipamentos e gastos de atributo, o protagonista formará uma pilha com dados de diversas cores, tá? Então aquilo que eu acabei de falar, eu posso montar uma pilha de dados com todas as cores, em tese, né? Cadê? Uma pilha de dados. Por sua vez, o narrador estabelecerá a dificuldade com elementos desfavoráveis, adicionando os dados pretos à pilha de dados. Então, basicamente, eu devo pegar tudo que eu tenho de favorável aí, não interessa a cor do dado, e vou juntando para formar a pilha, e o narrador deve estabelecer dificuldade me dizendo quantos dados pretos eu vou juntar à minha pilha. Imagino que seja alguma coisa nesse sentido. O livro vai trazer aqui, e que eu acredito que seja para, se você quiser jogar com dados que não sejam esses dados específicos, né, você pode jogar com dados normais, D6 normais, só que, claro, acho que cada um deles vai ter que ter uma cor diferente para você poder identificar, né, o que cada dado está relacionado. Mas o livro coloca aqui que o sucesso ele é representado pelo 5 e pelo 6. Então, aqui nesses dados, né, temáticos, eu imagino que o 5 e o 6 sejam representados pelos símbolos, tá? Já que os outros lados não têm símbolo nenhum. E a diferença, no caso dos dados pretos, é a seguinte: o sucesso aqui, né, o 5 e 6 no dado preto, na verdade, vai representar infortúnios para os heróis. Ou seja, quanto mais sucessos você tiver nos dados pretos, pior vai ficar a condição do herói.
Seguindo adiante, o livro vai trazer aqui um exemplo de jogo, né? Uma página aqui mostrando um pouquinho como é que funciona na prática. Aqui a gente não vai ter exemplos de jogadas de dados, tá? Mas a gente vai ter um exemplo do uso das cartas. Então eu vou ilustrar aqui rapidinho para vocês o exemplo que ele dá aqui, só para a gente começar a fixar esse funcionamento. Pelo que está colocado aqui, a narradora está descrevendo uma cena ali que envolve a protagonista, né, a personagem, entrar num local escuro, sombrio, mal iluminado. E aí ela, a jogadora, né, fala, olha, eu tenho aqui uma carta de tema escuridão. Então eu posso jogar essa carta aqui para influenciar, para adicionar alguma coisa? A narradora diz, ok, pode jogar. E aí você joga esta outra carta aqui, né, a carta-chave, para escolher dentre essas 6 palavras alguma coisa, o que você vai usar para adicionar junto com a escuridão. Então, por exemplo, pelo que eu entendi, se você tiver uma carta desta aqui de tema, que seja algo que se relacione com o que a narradora ou o narrador está falando aqui na hora, você pode jogar, e a partir de uma dessas palavras-chave que vem na outra carta, é que você vai fazer a sua narrativa, ou seja, a sua narrativa não é 100% livre, ela vai estar restrita a algum elemento desses que tiver aqui na carta. Pelo menos é o que dá para sacar até o momento. Seguindo adiante, para a gente já encaminhar para o final desse primeiro vídeo, a gente vai ter aqui também mais um exemplo de estrutura de jogo, aqui da construção de toda uma cena com as possibilidades, né, da gente resolver, se vai resolver usando dado ou não, enfim. Mas eu não quero adentrar muito nisso aqui, porque como a gente vai ter um capítulo inteiro dedicado às regras, eu vou destacar só um pontinho aqui dessa questão da estrutura do jogo, para falar um pouco das cartas, que é o que a gente deu mais atenção aqui nesse vídeo. Então, como é que funciona no início de tudo, para vocês já terem uma ideia. Quando vai começar o jogo, cada jogador, cada personagem vai comprar 2 cartas, tá? 2 cartas desse baralho aqui maior e 2 cartas do baralho aqui de temas, tá? E aí, dessas 2 cartas, ele vai escolher uma daqui e uma daqui. E é com isso que ele vai começar o jogo, tá? Agora, como isso vai sendo reposto, calma, vamos descobrir no decorrer do livro. E só para a gente encerrar aqui, uma questão importante, né? Falar aqui sobre responsabilidade e maturidade narrativa. Tá? Aqui a gente vai ter uma página, né, com todos alguns avisos. Né? Este jogo não foi feito para ser jogado de forma abusiva ou imatura. Eu acho importante, né, ter esses avisos e as editoras se posicionarem quanto a isso, especialmente em jogos desse tipo, porque assim, pelo que já deu para perceber, é um tipo de jogo que vai envolver ali grandes questões dramáticas, né, sofrimento, desalento, desespero, seja lá o que, utilizados ali para você construir personagens que sejam interessantes. Mas isso não quer dizer que você tem licença para ser abusivo, para ser imaturo, para estragar a diversão de todo mundo. Então é importante que as editoras se posicionem, estabeleçam, né, os parâmetros e, claro, converse com o seu grupo, você conhece o seu grupo, converse um pouquinho com ele, o que pode entrar no jogo, o que não pode, se tem alguma coisa que vai deixar alguém desconfortável, esse tipo de coisa. O objetivo é todo mundo se divertir e não sair da mesa com algum tipo de problema ou com algum gatilho disparado ou alguma coisa nesse sentido, entendeu? O objetivo sempre é a diversão de todos. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seus comentários. Muito importante. Vamos continuar trocando ideias aí sobre o jogo, sobre essas informações básicas iniciais, tá? Porque a partir do próximo vídeo, a gente vai entrar finalmente no capítulo 1 e vai começar a explorar aqui o mundo sobre o olhar da torre. Então, se você não quiser ficar de fora, de novo, já se inscreve aí, ativa o sininho e vem com a gente nessa jornada.